Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para gravar um vídeo sobre uma série de perguntas que eu tenho respondido lá no nosso Instagram, Contabilidade Facilitada. Se você não segue lá o Contabilidade Facilitada, entre lá porque diariamente a gente posta muitas dicas para vocês, tá? E vamos lá, vamos começar respondendo essas perguntas. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, aqui embaixo tem um botão inscrever-se. Inscreva-se aí e todo novo conteúdo que a gente postar sobre exame de suficiência, você vai ficar sabendo. A primeira pergunta que mais as pessoas têm me feito é o seguinte: Gabriel, eu fiz X pontos, eu tenho chance de ser aprovado no exame de suficiência? Fiz 21 pontos, fiz 22 pontos, fiz 20 pontos, fiz 18 pontos. Eu tenho chance de ser aprovado no exame de suficiência? A minha resposta é o seguinte: tudo depende do humor que a banca examinadora, que a Consulplan, vai ter na análise dos recursos. A gente não sabe ainda qual vai ser o humor da Consulplan na análise de recursos. Existem algumas questões que são mais fortes de anular. Então, por exemplo, aquela questão do código de ética, aquela questão, sem sombra de dúvidas, ela tem duas respostas incorretas. Então, ela tem uma grande chance de ser anulada. Aquela questão de demonstração de resultado do exercício também é 54.400, a banca vacilou bem feio. E aquela questão ela não tem resposta. O gabarito dá 44.400, mas não há entre as alternativas. Então ela também tem uma grande chance de ser anulada. E de igual forma, aquela questão de lançamentos contábeis, ela também não tem gabarito. Então esses 3 pontos é provável, mas a gente não pode dizer que é certo, porque não existe certo quando a gente está falando de anulação. E o judiciário é bem ruim de ir em cima de pontos anulados, então você tem que meio que contar com o bom humor da banca, tá? Então essas 3 questões são as questões mais prováveis de serem anuladas. Não dá para dizer que é certo, porque não existe certo quando nós estamos falando de anulação em concursos e exames, mas podemos dizer que são prováveis. Outros recursos, por exemplo, aquela de ativo biológico, eu já acho um pouco mais complicado. Aquela de demonstração de resultado do exercício aqui dava 46 e alguma coisa. Aquela também a banca vacilou feio, mas a gente tem que ver qual vai ser o entendimento que ela terá ali naquela situação. A questão também que falava lá da margem do giro do ativo, etc. Aquela questão também está incorreta, mas são questões que dependem um pouco mais do humor da banca. Logo, caso você tenha errado essas 3 questões que eu falei, código de ética, lançamento e a de demonstração do resultado do exercício, 54.400, você está com 22 pontos, errou essas 3, você tem uma grande chance de entrar. Agora, caso você tenha acertado a anulação dessas questões, isso não vai te beneficiar. Aí você vai ter que ver como que vai ser o julgamento dos outros recursos e a gente vai ter que esperar, beleza? Portanto, é muito difícil a gente responder isso agora, tá? Então, essa também é uma outra pergunta que eu tenho recebido bastante, que é: Gabriel, quais questões serão anuladas? Como eu disse, essas 3 que eu citei são as questões com recursos mais fortes, as outras vai depender um pouco do humor da banca. A de ativo biológico, alguém me perguntou lá nos stories do Instagram, do Contabilidade Facilitada, inclusive, eu não sei se vai mudar, tem um embasamento lá no FIPECAF. O problema é que a questão ela pede explicitamente o CPC 49, tá? Então vamos ver, se você está ali com 21, 22, depende do humor da banca. A gente não pode dizer, mas esse exame, as questões foram... Todo exame, todo concurso funciona da mesma forma. Você vai ter uma série de questões que algumas vão ser mal redigidas, outras não vão ter resposta, outras vão ser bem redigidas, e você vai recorrer do máximo de questões que te beneficiem, tá? Lembrando também que você não pode mais recorrer das questões. Agora, o recurso, uma vez que vai ser disponibilizado o gabarito definitivo, é somente do resultado. Então, já foi a chance de você recorrer das questões. Já aconteceu da Consulplan voltar atrás posteriormente, mas assim, eu acho difícil. Isso aconteceu no exame 2019.2, tá? A próxima pergunta que eu tenho recebido bastante é: Gabriel, o exame vai ser anulado? Eu passei, eu posso ser prejudicado? A minha resposta é a seguinte: olha só, tanto quem fez e foi prejudicado pelo sistema como quem passou, não existe certo e errado nessa história. Algumas pessoas conseguiram, com louvor, em meio a esse caos, fazer a pontuação necessária, outras pessoas não passariam de qualquer forma, isso a gente não tem como negar, tem pessoas que não teriam condições de realizar aquela prova,
Isso a gente sabe, que eu não estou falando que são pessoas incapazes, não, mas estatisticamente algumas pessoas não seriam aprovadas. Outras pessoas bem preparadas não conseguiram aprovação devido ali ao problema no sistema, e a gente sabe que esse problema ele ocorreu. Então o exame ele vai ser anulado. Se eu passei, eu corro risco de fazer novamente? Infelizmente a resposta é: pode existir esse risco, você não sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque tudo depende de qual vai ser o tratamento a ser dado pelo Ministério Público, pelo Judiciário, e como o CFC vai reagir frente a tudo isso. Portanto, ainda é um pouco cedo para que quem fez mais do que os 25 pontos comemore a sua aprovação, infelizmente, né? O certo é o seguinte: beleza, você passou, você não tem muito o que fazer agora, você não adianta se socorrer a um advogado, a justiça, nada, porque até agora as decisões que foram tomadas pelo Conselho, elas beneficiam quem foi aprovado. E quem não passou, se a pessoa se sentiu lesada, ela pode sim procurar os seus direitos, óbvio, né? Se você fez, você não conseguiu e você se sentiu prejudicado, você tem o direito de correr atrás disso. Da mesma forma que se você foi aprovado e vem uma decisão posterior que te prejudica, você também pode correr atrás. Mas esse risco hoje, ele existe. A gente tem um pessoal que parece que está impetrando uma ação lá com 200 e tantas pessoas. Vamos ver o deslinde, né, como é que essa situação vai andar, mas ainda é um pouco cedo para comemorar. Infelizmente o Conselho Federal fez essa lambança toda e preferiu a omissão, preferiu negar os fatos, em vez de assumir os erros e tomar uma atitude que beneficiasse a todos, beleza? Outra coisa, Gabriel, vai ter exame 2020.2? Pessoal, nós tivemos uma live lá no passado realizada pela diretora da parte de registro do Conselho Federal de Contabilidade, e ela falou que o exame seria realizado sim, o exame 2020.2. Lá naquela live que foi realizada pelo Conselho Federal de Contabilidade em conjunto com a Consulplan, quem lembra, foi dito que o exame ele seria em novembro, tá? Agora, o que vai acontecer? Nós estamos numa situação bastante complicada em relação ao exame 2020.1. É provável que nós tenhamos exame 2020.2, só que nas mesmas situações é muito difícil. Portanto, quais são os cenários que eu vislumbro hoje serem possíveis em relação ao exame 2020.2? Ou você não vai ter o exame, porque o Conselho Federal, como ele disse até num post lá no próprio Instagram, falou: olha, o exame ele foi online simplesmente como um paliativo para não prejudicar os candidatos, o que acabou acontecendo, né? De toda forma, era às vezes para ajudar, mas acabou não ajudando tanto muita gente da forma como talvez eles gostariam. Então, acho que foi feito dessa forma. Aquilo ali dá um indicativo de que, talvez o exame 2020.2 não seja assim. E aí você voltaria para a modalidade presencial. Só que a modalidade presencial esbarra num outro problema, porque você tem um exame que ele acontece a nível nacional. E em algumas capitais, como por exemplo Rio de Janeiro, se eu não me engano, você vai ter a volta às aulas em setembro. Só que parece que no Distrito Federal não há nenhuma sinalização no sentido de que as aulas vão ou não voltar. Mas você tem um concurso da PCDF marcado lá para 100 mil inscritos. Tudo depende, portanto, da narrativa que nós teremos em relação a essa situação das aulas nos próximos meses. Porque caso, né, eu sempre falo para vocês, sempre falei para vocês lá do começo, que um cenário que a gente pode ter como comparativo é uma possível volta às aulas. Então, caso a gente tenha uma possível volta às aulas lá para novembro, até final de novembro, talvez até primeira quinzena ali de dezembro, você pode ter o exame mais ou menos nessas circunstâncias. Eu falei para vocês, sempre falava que o exame 2020.1 seria ali entre julho e setembro, e acabou acontecendo exatamente em agosto, né? Dependendo do cenário. No cenário otimista, o exame 2020.1 deve acontecer em julho. Num cenário pessimista, deve acontecer lá em setembro, por aí, outubro. Agora, o exame 2020.2, caso ocorra, deve acontecer lá para o final de novembro. Lembrando que o edital ele pode ser publicado até o final de outubro, beleza? Pode ser publicado até o final de outubro. E é isso daí, esses eram os recados que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Apenas um bate-papo rápido para esclarecer algumas dúvidas que muitos de vocês têm. E
Deixa aqui embaixo os seus comentários sobre o que você acha do exame, se ele deve ser EAD, se ele deve ser presencial. Coloca aqui embaixo quantos pontos você fez. Coloca aqui nos comentários também se você é aluno do CFC de AZ, se não é. O nosso CFC de AZ é um curso que já tem milhares de alunos, acho que já temos aí mais de 4.000 alunos ao longo dessas turmas e estamos aprovando muita gente no exame de suficiência, beleza? Se gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui. Se quer mais vídeos desse tipo, comenta aqui embaixo também. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.